Boa tarde, estamos aqui para mais uma live do MOSA, hoje com a escritora Lívia Natália, da Universidade Federal da Paraíba, também professora da Universidade Federal da Bahia. Não é? O MOSA é um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba e ela é a nossa convidada de hoje para falar sobre poesia e militância. Vamos esperar a Lívia entrar para a gente continuar a live. Lainaldo. Quero agradecer a todos que vêm acompanhando as lives do MOSA. Quero agradecer a participação dos colegas, dos professores, dos alunos, dos orientandos de mestrado, do doutorado, né, as pessoas que compõem o grupo de pesquisa do MOSA, a Cátria, que está sempre presente aí com o caderninho dela de anotações. Espero que esteja sendo útil para você, que esteja sendo rico, né? Que esteja sendo rico para a gente aprender sobre a literatura, né? A literatura africana, a literatura negro-brasileira, a literatura afro-brasileira. Pronto, minha linda, agora eu estou vendo e estou ouvindo. Ah, você não estava me ouvindo, nem me vendo. Para mim, eu estava te vendo e te ouvindo. São essas coisas desse É, contexto que a gente está, né? De é, tecnologia. A gente, na verdade, está se forçando a ser uma coisa que a gente não é, né? Que é tecnológico. pois Pelo é. menos eu não sou nada tecnológica. A Eu tecnologia nos adoro um rouba, fone de mas ouvido, uma coisa. a tecnologia nos rouba, mas isso nos sustenta, não adianta. É verdade. Ao fim e ao cabo, nós estamos aqui nós com ela. Eu estava procurando o meu tripé que sumiu, desapareceu, escafedeu-se aqui, mas não tem nada não. Dá para eu te ouvir bem, te ver bem, você também me vê bem. Eu até botei mais Isso, uma luz aqui. Pronto, vai dar certo, já deu. já Vamos deu. lá. Bom, Lívia, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. Eu já venho tentando fazer essa live com você desde julho, mas eu sei dos seus É verdade. compromissos, sei da sua militância, sei do trabalho de universidade, né? A gente não para, é muita disciplina, é muito alunos, é muito evento, né? Parece que nossa carga horária triplicou, é essa a sensação que eu tenho. Os Puxa, olhos ficam cansados, as retinas secas, né? Apesar da gente ser das águas, tem que pedir muito ao chão, viu? Tem que pedir muita água para o chão, para o olho da gente não secar. Mas vamos fazer é nossa live, verdade. Nem olho porque nenhum sacar a gente. Que ela é mais do primeiro, que tudo. eu queria apresentar a Lívia. A Lívia, para mim, é uma amiga, é uma irmã de fé. A gente é filho do mesmo orixá, de Oxum. Oxum nos dá muitos presentes, né? E as boas amizades, né, são as pérolas que enrolam o nosso pescoço, que fortalecem o nosso fio de contas. E eu agradeço muito a Exu e Com ao Oxum certeza. por sempre me trazer minhas irmãs Axé, para perto de mim. Agradeço demais. axé. E eu sou muito feliz por ver o seu sucesso, Lívia, porque eu conheci você primeiro pelo texto, e esse livro foi o primeiro livro seu que eu comprei em Belo Horizonte, Sim. Na Universidade Federal de Minas Gerais, num congresso que é organizado pela professora Constância, que é o Mulheres em Letras. Aí quando eu vi aquele Sim. nome, Água Negra, aí eu vi o nome. Quando eu abri, é esse Boa Filha de Mete Oxum. no Fiz pronto, palito. é esse. Tá vendo? Tô ouvindo bem. Só Pronto, tô me então ajeitando aqui. eu fiz pronto, é essa. Então comecei a ler os poemas nessa vida da gente de congresso, né? De ponte aérea, de um voo para outro, e fui mergulhar nessa sua água negra, né? E encontrei uma voz militante, uma voz que faz da militância o espaço para discutir o feminismo negro, para territorializar a literatura negro-brasileira de autoria feminina, fortalecer uma gíria de vozes, né? Que começa a se fortalecer no nosso país com a Conceição Evaristo, com a Miriam Alves, com a Lia Vieira, com a Ana Maria Gonçalves e tantas outras mulheres negras que fazem da literatura negro brasileira
uma potência, né, de investigação, uma fonte, uma cachoeira que nunca para de jorrar água. Essa é a sensação que eu tenho Achei, quando eu leio mulheres como você, entendeu? Então, achei, eu achei. me sinto agraciado de várias formas. Me sinto agraciado por ter a poesia, por ter a voz de minha irmã, por ter, além de poemas, oriques, orações, louvações, que fazem parte, né, da estética que imprime o seu poema. Né? Você faz uma poesia negro-brasileira feminista, empoderada, articulada, politizada, né? Que merece demais ser estudada. Nas lives que eu já fiz, né? Com outras escritoras, né, com as nossas irmãs africanas, moçambicanas. Eu sempre falei, né, para vocês precisam conhecer Conceição Evaristo, precisam conhecer a Lívia Natália, né, na última apresentação que eu tive Agradeço. numa feira um festival de poesia, numa feira do livro, eu disse, né, vocês precisam conhecer as mulheres do meu país, as mulheres que defendem as africanidades, né, as mulheres negras, né, as que fazem a literatura negra brasileira de autoria feminina. Né? Então, essas mulheres precisam circular. Né? Esses galhos dessa grande árvore do conhecimento, Lívia, das africanidades, eles têm que se unir e fazer um grande arco, né? Fazer um grande círculo de fortalecimento de uma raiz que está plantada num continente africano e uma raiz que está plantada no nosso país. Né? Porque são raízes que crescem, galhos que são mãos que se abraçam. Então, essa é a sensação que eu tenho quando eu leio tua poesia, porque eu te encontro no texto da Deusa, eu te encontro no texto da Sônia Sutuano, eu te encontro na poesia da Paulina Chesiano. Né? São vozes cúmplices. Né? Então, é interessante a gente dizer, isso não pode deixar de ser dito, não pode deixar de ser dito, porque é um projeto, não é um projeto só de uma escritura, é um projeto de um movimento, é um projeto de um grupo de mulheres, né? É um projeto que se constrói pela sororidade, pela dororidade, não é? Pelo sangue do nosso povo que foi derramado, né? Pelas tradições que a gente guarda as sete chaves, né? Pelo amor que a gente tem ao nosso orixá. Então, a literatura é um espaço também de confidência em relação a isso. Então, eu entrego a palavra aqui, minha irmã, para você começar, e eu vou conduzindo os poemas que eu quero que você leia, e a gente vai fazendo algumas análises. Eu vou tentar fazer um passeio por todos os seus livros, tá? O Água Negra, o Correntezas. Lindo esse livro. Eu gosto Você muito dele sabe, também. você sabe que minha navalha é manjar, né? Então, isso aqui para mim Aham, que é poder lindo. demais. O Dia Bonito para Chover, o Água Negra e Outras Águas, né? Que foi uma amplificação do livro. Sim. Todos adoram, leio sempre. Sobejo do Mar, lindo, Gente, lindo. você tá melhor do que eu, você tem tudo, sabe? E As Férias de Lili, que você me deu de presente lá. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Estou fazendo um trabalho Oh, sobre chega a ele. me arrepio. Ainda vai sair. Estou fazendo um trabalho sobre ele e em breve vai sair aí publicado. Axé, axé. Bom, primeiro eu Vamos. quero começar. Como eu estou diante de uma pessoa que é mais velha do que eu no orixá, eu primeiro começo lhe tomando a bênção, meu irmão, A bênção também. e desejando que o Oxum lhe abençoe fartamente. Assim, realmente a gente tem uma conexão, né? Eu, você e Edo, a gente se conectou naquele momento ali, naquele encontro, e assim se tornaram duas. Eu estou falando, me arrependo toda. E se tornaram duas pessoas assim do meu afeto verdadeiro. Eu, graças ao Oxum, acho que a Oxum é tão sábia e é tão sabedora das coisas que eu acho que ela fez o coração do povo de Oxum é um coração de um povo que realmente ama e ama assim, de graça, né? A gente ama fácil. Porque também a gente olhando não é brincadeira. Então ela fez assim, ó, eu vou deixar vocês amarem bastante as pessoas com fartura, porque eu sei que são vocês, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito guiada por isso, né? Por afetos de amor, por afetos positivos,
Minha mãe, essa Ema já velha, né? Desci ali agora, dei um tabletzinho de chocolate branco para ela merendar, porque eu tenho que controlar, né? Porque a criança pega pão para comer com açúcar, acredito. E ela é diabética. Aí fui levar para ela o tabletzinho de chocolate, aí a gente brincou com alguma coisa. Então, assim, a minha mãe me ensinou muito isso, né? Uma coisa que tem uma determinada atualidade, né? Não vou dizer moda, porque moda de repente virou uma coisa pejorativa, né? Assim, você está na moda, mas virou uma questão muito atual para muitas pessoas dizer assim, tudo agradeça. E minha mãe me ensinou muito isso, né? Muitas vezes alguém me vê assim, olha, graças a Deus. Meu marido aconteceu um pequeno incidente com um carro novo, uma semana de comprado. Aí quando eu vi o que aconteceu com o carro dele, que bateram nele, eu falei assim, graças ao Xum, minha mãe, muito obrigada. E ele me olhou assim, como assim? Eu digo, a gente tem que agradecer sempre ao orixá, porque podia ser pior, né? Podia ser uma coisa mais complexa. E a minha poesia, o meu primeiro livro, ele nasce muito daí, da gratidão a orixá. Porque é um livro que nasce, o Água Negra, né? É um livro que nasce do momento em que eu entendo e começo a tentar. Jaquinha, eu estou vendo um monte de gente entrando. Jaquinha é uma poeta baiana muito legal, muito importante. Seja bem-vinda, Jaque. Eu começo a escrever esse livro, o Água Negra, que é o primeiro, que vai fazer 10 anos, né? Em 2021, agora o Água faz 10 anos. Num processo de tentar compreender a minha relação com a depressão, né? Que é alguma coisa que muita gente enfrenta e às vezes as pessoas mais próximas me dizem assim, mas por que você conta? Por que você está dizendo que você está tentando uma outra medicação? Por que você está dizendo que você toma algum tipo de medicação para depressão? Não é necessário. A grande questão não é uma questão de necessidade, é uma questão de agradecimento ao orixá. É questão da gente se reconhecer enquanto sujeitos humanos, limitados, que adoecem sim, né? Orixá não torna a gente inacessível à dor, Orixá nos dá força e caminho para resolver as dores. E o Água Negra, ele é um livro que vem muito nesse sentido, porque eu escrevi ele durante o início de um processo depressivo muito grande. E ao mesmo tempo em que o processo depressivo se desenvolvia, e era a primeira vez que eu ouvia falar daquela doença, eu também fui mergulhando em orixá. Porque durante o processo de escrita de Água Negra, foi quando o orixá me tomou pela primeira vez. Orixá, pela primeira vez não, viu, sábio? A história é longa, meu amigo. Quando você vier em Salvador, eu vou botar você para conversar com manhã, para ela lhe contar. Que diz que quando eu era pequena, meu filho, quando eu era pequena, no colo dela, ela diz, você ficava toda durinha, assim, e ela diz que quando ela ia ver ao chão que tinha pego, mas minha mãe até hoje não lida bem, se eu sentir uma dor de cabeça, ela fica apavorada. Aí eles me levavam em Dona Olegária, que era uma mulher que benzia, uma benzedeira. E, dona, te amo, minha irmã, que saudade. Uma benzedeira que vinha e suspendia Oxum. E dizia, Oxum, não está na hora. Eles conseguiram adiar isso por muito tempo, né? Então, eu queria só para dizer de onde eu venho, ler um poema para vocês. Ana Lúcia, eu estou com uma saudade de você. Esse não é o poema ainda não. Essa é a minha declaração de amor à minha irmã. Ana Lúcia Silva Souza, eu estou com a saudade de você. Que se saudade tivesse boca, ela estava aí gritando no seu pé de ouvido, viu? Mas é só isso mesmo. É só para dizer da saudade, né? Que esses tempos... E eu vou dedicar esse poema a Ana Lu também, que é a Oxum mais oguniana que eu conheço. A Bebelmin. Dança, violenta e bela na crista de minha alma. Uma voz de água doce sussurra nos meus ouvidos numa língua outra, de uma maternidade feita de ouro e mistério. Pisa no meu juízo com seus pés de peixes,
naufrágios e profundezas. Dança bruta e verdadeira no chão da minha alma. Prepara meu corpo para ser sua morada. Vomito quisilos e fico de novo, límpida e casta. Lava meus pés com seus cabelos de água, lava meu ventre, minhas mãos. Se põe inteira diante de mim, na proporção exata e necessária, preenchendo tudo com seu castanho cristalino. A mim, a nós, tudo deu e tudo dará. Entrego dourada e rubra minha cabeça a teus pés, para que aqui caminhe, habite, deite e viva, agora e sempre, dentro desta lagoa funda e branda, neste rio que corre de mim a mim. Poema lindo, Lívia. Eu gosto demais desse poema, porque o Abebé Omin é o espelho da água. Não é? É como se você construísse uma voz poética. Essa é a sensação que eu tenho toda vez que eu leio, sempre. É como se você colocasse seu rosto diante da água e Oxum refletisse, ao mesmo tempo a sua imagem, a imagem dela. Fizesse uma troca de energia. Não é? É como se fosse uma possessão, a voz poética tivesse possuída pelo comportamento da própria deusa. Né? A deusa está aqui presente em vários momentos. Ela está presente no ouro, ela está presente no mistério, ela está presente no ventre, ela está presente em todos os fundamentos que você coloca, né, no poema. Todos os fundamentos, porque aqui é como se esse poema fosse um processo de iniciação. A gente que é iniciado sabe o quanto isso sai, né? Quando você fala da dança violenta, que é justamente esse choque violento da energia do orixá com a nossa energia. Dança violenta e bela na crista da minha alma. É quando as energias se encontram e começam a fazer o movimento das águas. Uma voz de água doce sussurra, porque o choque automaticamente se transforma na leveza feminina da água doce, que corre, né? Solidificando essa energia de Oxum no nosso corpo, né? Porque Oxum é esse acalento, é esse aconchego, é esse rio que sempre que a gente olha tem um brilho que nos convida. Por isso o Abebé Omin, por isso o espelho d'água. A gente olha para o rio e vê aquela luz nos convidando. Então, você consegue captar poeticamente essa sensação e transcreve para o texto. Então, só quem tem a habilidade... Você também sente isso? Sinto. Quando você olha para a água doce, o desespero de querer mergulhar, porque não é normal. Não é normal. Eu não ando mais por água doce. Quando a gente olha a água, é a nossa casa. É a sensação que a gente tem. Chega, me emociono. A gente se joga dentro da água. Eu sou louco por cachoeira. Né? Eu já postei várias fotos de eu lá colocando meu ori em cima da cachoeira. E eu sinto aquilo ali. Parece que é a mão de Oxum tirando tudo da gente. Tudo que é ruim, a água leva, vai embora, você sai renovado, ela vai invocando, a água circula a gente. É porque a água, Lívia, a água nos veste. A gente está nu e a água veste. Não é? Então, essa sensação que eu tenho quando eu vejo o Abebé Omin. Esse reflexo que cobre, não é? Que acalenta. É como se a gente vivesse o mito do eterno retorno, que o Eliade sinaliza, mas é o retorno ao ventre. Quando a gente volta para a água, a gente volta para casa, Oxum está lá, com os braços abertos para a gente. É como a gente, eu acho que é a mesma coisa que você tem, essa sensação. O filho de Oxum também é muito ligado ao mar. Quando a gente olha para o mar, a gente vê aquele abraço das águas. A água vem. Não é a gente que vai para a água. Ela vem para a gente. Ela convida, ela toca, ela abraça. Né? Às vezes a gente está tão distante ali, olhando, e ela... É muito forte. Né? Essa fala me emociona, porque a gente que é de Oxum entende, quem é das águas entende, quem é de Candomblé, que até quem não é. Porque a gente está aqui transbordando isso, né? Esse primeiro verso, quando eu li agora com você, eu gosto muito desses momentos de ler poesia, de conversar sobre poesia, porque é um momento em que eu tenho também a chance de dizer como foi isso mesmo, né?
Como foi que eu cheguei até aqui nesse poema? Quando eu botei assim, dança violenta e bela na crista de minha alma, e isso aqui não é um dicionário de sintomas, se você tem que fazer santo ou não, porque, né? Hoje em dia o negócio está tão sério que estão passando banho pelo Instagram. Não, só estou falando da minha vivência. Mas antes de eu fazer santo, a minha vida inteira, eu sentia uns arrepios assim, olha, que parecia realmente que era uma crista. Às vezes vinha assim, às vezes vinha assim, mas era um arrepio, que parecia que eu estava com os cabelos em pé. Quando eu era criança, eu ia no espelho olhar para ver se meu cabelo não estava que nem o do De Volta para o Futuro, né? Aquele professor do De Volta para o Futuro. Eu tenho que ver que é verdade, que eu me lembrei do porquê que eu olhava. Então, eu achava que meu cabelo tinha ficado da altura do dele. E eu dizia, minha mãe, eu tô sentindo um arrepio, eu tô sentindo um arrepio. E minha mãe dizia, minha filha, a sua mediunidade, a sua espiritualidade ativa. E é justamente isso. Depois que eu fiz santo, eu ainda continuo sentindo. Mas nem se compara, né? Parecia um gato eriçado. E eu me lembro muito que, antes de eu fazer santo, eu já tinha muita quizila. Eu tenho uma lista no meu caderninho de obrigação, que são 42 quizilas. Nossa Algumas a Ere veio e quebrou, mas outras não. Então eu não posso comer aquele efó. Eu comi uma vez na casa, não sei se você conhece ela, que é Lizzie Mary Arruda. Não sei se você vai conhecer, porque ela é daqui da UNEB da gente. É uma filha de Iemanjá também. Uma vez ela virou para mim e disse assim, eu sou Equédia, e você é Queda. Fez santo, é mais nova do que a gente. O Iemanjá que eu ainda não tive a alegria de ver. Mas aí na casa dela, um dia ela serviu um banquete pra gente e colocou efó. Eu só tive tempo de perguntar onde era o banheiro, porque tudo eu botava pra fora, tudo eu botava pra fora. E depois uma série dessas quisilas compareceram na confirmação do jogo. Então, quando eu escrevo sobre orixá, eu não estou... E é uma coisa que quem observou muito bem, e foi lá no Lili, foi Fernanda Felisberto, da Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela disse assim, quem comprar Lili, ou quem se negar a comprar Lili, o livro, achando que é um livro de convencimento religioso, está fazendo a maior bobagem da vida. Porque esse é um livro em que os orixás comparecem feito pai e mãe, né? Na verdade, a minha escrita não é uma escrita de convencimento religioso. É uma escrita de coerência com aquilo que eu sou. Coerência com aquilo que me foi permitido ser por orixá. Então, por isso que quando eu digo que quando eu escrevo, é uma mulher negra que está escrevendo. Exatamente. E é uma mulher negra que, assim como outras mulheres negras acharam no evangelismo, mesmo que a gente tenha muitas críticas a alguns evangelismos, mas a gente sabe perfeitamente como a religião evangélica foi basilar em muitos países para o sustento físico, psicológico, subjetivo de pessoas negras, né? Então, eu sou uma mulher negra que escreve como outras irmãs que escolhem o evangelismo, escolhem o cristianismo, não importa. Mas essas figurações aparecem na minha poesia porque são figurações de minha vida. Eu poderia ser evangélica e esse Deus enegrecido aparecer na minha literatura. Entende? Não sei se eu estou já devaneando demais. Mas eu acho que é isso, né? E Água Negra, eu só queria falar isso, porque eu acho que isso é uma coisa que eu não falo sempre, mas em alguns momentos eu falo, porque é uma coisa que me toca muito ao sentimento. Água Negra, eu vim descobrir porque o título, eu já adulta, depois de ter lançado o livro, muito depois, numa sessão de análise, que nós perdemos uma irmã, né, aqui nessa casa, o anjo de guarda dela já está nos pés de Olorum, mas nós perdemos uma irmã aqui num acidente muito difícil, porque foi um acidente com fogo. E aí, quando as pessoas conseguiram entrar na casa para salvá-la, eles botaram na água em vez de abafar. E aí a água que saía era fuligem preta. E aí depois eu entendi que, inclusive, tem um poema aqui, né, que é A Um Ausente, que é justamente o poema que eu escrevi pensando nessa minha irmã, que era bicu e que necessitava voltar antes do tempo, mas que voltou no tempo certo. Então, o Água Negra também passa por esse lugar, né?
de dor, de ancestralidade, de reinvenção, né? Eu gosto muito da ideia de que a água não é uma coisa só, água é muitas coisas. Então é isso, eu acho que eu gosto muito da transmutação da água, né? E isso tem muito no que eu escrevo e no que eu penso. Menos no que eu vivo, porque eu sou capricorniana. Mas no que eu penso e no que eu escrevo, sim. Perfeito, Lívia. Esse poema é um poema muito forte, não é muito forte, ele toca muito a gente que é do axé, não é? E é um poema muito necessário, por isso que sua poesia é muito necessária, porque ela é uma poesia militante. Militante por quê? O que é a militância? A militância é a reivindicação de um lugar que ainda não está totalmente explorado e está totalmente conhecido, né, da literatura negro-brasileira de autoria feminina. Então você vai lá tocar nessa religiosidade. E eu nunca li um poema que fale da iniciação, né, que fale do contato com o orixá, que tenha a grandeza, né, do seu texto. Tá? Eu já li os textos da Conceição Evaristo, da Miriam Alves, os orixás aparecem, mas a poesia ele é um espaço de divinização poética que faz você sublimar e esse flutuar pelas águas, né? Que é algo muito, né, peculiar, Oxum dançar sobre as águas, Oxum dança sobre o fogo, né? A mitologia urubá diz, né, que Yansan colocou no tapete de Oxum fogo e Oxum, para não perder a elegância, dançou sobre o fogo e Dançou, queimou, mas aí que parecia que veio o estava chá. andando, e parecia que estava dançando sobre as águas, né, com o olhar levantado, o ombro levantado e as mãos dançando como se fossem as águas e ela chegando até Xangô. E é esse balanço que a sua poesia tem, né? Quando a gente vai analisar o ritmo, a dança violenta, o D, o B, o P, o B, o M, todos os ecos que aparecem aqui, é a forma que você encontra para colocar as águas passando por esse espelho que vai circulando e criando a imagem, criando o rosto da própria deusa, né? Por isso a Bebé é o mimo, né? Por isso essa epistemologia a Bebé, não é, que a gente encontra no seu texto, ela é muito forte, a gente pode tirar da sua poesia, eu digo muito isso nas minhas aulas, e os alunos não se apercebem disso, porque o poeta, ele tem um domínio tão perigoso, né, e virulento pela palavra, que ele consegue destruir as teorias que tentam cristalizar a poesia. Isso é uma característica muito forte das mulheres, muito, né? Porque as mulheres gestam, elas têm o poder de gestar, elas têm o poder de gestar a palavra, né? E quando você traz aqui essa maternidade, atrelada à possessão, atrelada à presença da deusa, atrelada ao ritual de iniciação, você também faz a gestação da palavra negro-brasileira orientada pela matriz africana. Entende? Isso é uma coisa que eu vejo também nos textos da Mãe Beata de Iemanjá, né, com a ficção. Mas você faz na poesia com a maestria que é peculiar e é só sua. Né? Por isso que você ocupa um lugar nessa ciranda, né? Não são todas que podem, na dança das cadeiras, sentar na tua cadeira, Lívia. Porque há coisas que só existem na tua poesia. Entende? Então, essa dança dos espelhos, né? Você sabe que o espelho é a grande arma de Oxum, né? Porque o espelho mostra para o inimigo o reflexo da verdade, e a verdade é que dói no inimigo, né? Deve doer muito, né? O espelho de Oxum deve ser muito doloroso para os atuais gestores do nosso país, né? Se olhar no espelho deve doer demais, não é? Porque a gente fala assim, não, eles dizem, criticam, atacam, mas não existe, não é, espelho mais cortante do que a própria consciência, do que você olhar para a sua face e ver nela a sua própria verdade, porque você não pode esconder a própria verdade de si. Não é? E esse Abebe Almin, ele traz isso, não é? Você traz essa verdade, não é? Você traz essa louvação ao Oxum, essa gratidão, porque o Oxum te tirou das águas turvas, te tirou da escuridão, te trouxe dos mistérios e te ergueu, não é? E essa voz poética é uma voz que se ergue, não é? Nessa crista que se levanta, que se ilumina, não é? Que brilha com o ouro, não é? O ouro de Oxum está presente na limpidez da água, não é? Porque a água é a nossa casa, não é? Eu queria que você lesse agora o Água Negra. Gente, assim,
Lívia vai ter uma live daqui a pouco, de 5 horas. E a gente nem Vai começou dar! ainda. Dá! A gente emenda, eu já estou toda no figurino, estou até 8 horas da noite de trabalho, mas dá. Água Negra, Água Negra. Esse poema, me diga aí a página, porque eu perdi aqui. Página 39. 39, porque a gente vai mais rápido. Esse poema é o poema que veio, acho que normalmente, no mais das vezes, né? Eu sei quando eu começo, quando está começando e quando está acabando um livro, né? Principalmente porque, por exemplo, agora eu estou no meio de um livro que eu não consigo acabar, porque eu fui ler Audre Lorde para poder fazer a orelha dela, né, da Unicórnia Preta, acabou minha vida. Eu tenho que reler tudo de Audre Lorde para poder voltar para as minhas poesias e me entender de outros aspectos. Isso é muito curioso. Mas eu normalmente sei quando eu estou no início de um livro e quando eu estou no final. E eu me lembro que eu estava na rua, eu tinha saído. Eu morava nessa época aqui, perto daqui de Itapuã, em Patamares, e tinha saído com... Eu adoro usar vestido, né? 99% das vezes que alguém me encontrar no mundo, eu vou estar de vestido. E eu estava com um vestido muito bonito, que eu estava indo dar aula, fazer alguma coisa que o valha, e me arrumei, estava muito bonita. E aí, de repente, caiu aquela chuva. E eu, em vez de me revoltar com ela, eu escrevi um poema. Água Negra. Chove. Deixa eu só beber uma água. Chove muito na cidade. No asfalto betumoso, um sangue transparente. Ora de um rubro desencarnado, ora encardido num cinza nebuloso, é vomitado em cólicas por toda parte. Das paredes duras, vaza o mais escuro que imagino, seja água, mordendo as estruturas. A água é assim, atiçada do céu, infinita no mar, nômade no chão pedregoso, presa no fundo de um poço imenso. A água devora tudo com seus dentes intangíveis. Perfeito poema. Né? Primeiro porque ele mostra uma feminilidade aquática, né? E o próprio título ele territorializa a questão de raça e gênero, né? E vai de um simples fato, né, que é o cair da chuva, possibilitar imensas análises, né? Principalmente no que diz respeito ao imaginário urbano, né? A água na cidade, o elemento natural, né, que vai desestruturar uma ordem da metrópole, né? A água que sem água não existe nada, né? Sem água o ser humano não vive, nós somos água. Então, a cidade representa o poder, né? O poder da colonização, o poder do progresso, o poder da tecnologia, mas a água vem e destrói de gota em gota. Porque quando você diz chove muito na cidade, no asfalto betumoso. O que é betumoso, o asfalto betumoso? É o asfalto impermeável, mas a água vai lá e fura, a água morde, né? A água destrói. Né? Então, a presença da água nesse poema vai mostrar que o poder da natureza, a força da água, ela destrói qualquer poder construído pela empáfia, qualquer poder construído pela invasão, qualquer poder construído pela mentira, porque a água é fluxo, a água passa, a água não deixa que tome o seu lugar, entende? Da mesma forma que é a questão da negritude, não é? Quando você fala que água negra, a negritude ela reivindica seu lugar, né? Nós estamos voltando, não é? Empoderados, ocupando os lugares, ocupando a cidade, os negros estão ocupando a cidade. Não é? Nós somos, como Paulina Chesiane diz, nós somos a nova África. A América é a nova África, porque ela foi construída com sangue. Não é? O sangue do nosso povo, porque o nosso sangue também é água. Não é? Nós somos frutos, né? Do Egé-Pupá e do Egé-Fufum. Né? Desses dois egés que fortalecem a nossa existência, né? Aqui
aqui na Terra. Então, quando você invoca essa água penetra, ela fura, né? Ela macula, né? Ela reivindica o seu lugar. Então, essa voz poética também se apropria desse lugar da água, né? Para mostrar o poder da militância. A água aqui, a água negra, é a voz da militância, que vai reivindicar o seu lugar e vai devorar tudo, né? Quando você termina o tema, uma das características fortes da sua poesia é a unidade, né? Você termina como você começa. O grau de intensidade é o mesmo. Chove muito na cidade. A água devora tudo com os dentes inatingíveis. O texto está lacrado, fechado. Né? A unidade está ali fechada. Vai chover e a água vai destruir. A água vai tomar o seu lugar. Então, o poder das águas, né, é algo que perpassa todo esse livro. Né? O livro não deixa em nenhum momento de fazer uma louvação à água, né? De pedir uma licença às águas, de pedir reverência às águas. Então, por isso que é o poema homônimo, né? O poema que dá título ao livro, porque é essa água que você invoca. Né? E a negritude ela vai reivindicar todo esse mistério, o mistério ancestral, o mistério da história de um povo, né? O compromisso, né, de trazer para a nossa história, né, para a nossa negro-brasilidade, a omissão feita pelos brancos, né, a omissão feita pelos invasores, né, a omissão feita pelos cúmplices que roubaram nossas histórias, né, aqueles, né, que hastearam, né, como diz bem a Conceição, a Constância Lima Duarte, o memoricídio, né? Apagaram a história, tentaram apagar a memória de uma história que precisa ser contada. E então a literatura, a poesia, a sua militância vem cumprir também esse exercício. Né? Então é uma poesia muito forte nesse sentido. Então ele surge, né, de uma percepção sua, real, em relação à queda da água, mas a água vai te mostrando dimensões de domínio, né, que cerca. Né? É como se ela desse essa resposta. Né? A água está aqui, ela vai cercar, né, aqueles que tentam te dominar e vai fazer você flutuar. Né? Porque a água nos dá essa força. Né? Quem tem o poder, né, das nadadeiras, né, quem tem o poder dos peixes, nada sobre qualquer correnteza. Né? Então, a voz poética aqui nada sobre a força de qualquer correnteza e sobrevive, né? Porque a água devora tudo com os dentes inatingíveis. Né? Só aqueles que podem flutuar nela que permanecem, né, submersos. Então, é essa força. Isso é uma aula para mim, viu? Isso para mim está sendo você? uma aula, viu? Sinceramente, porque assim, quem escreve, a gente tem um limite de onde a gente vê, né? É como quando a nuvem está caminhando pelo céu. Ela faz sombra num lugar, daqui a pouco ela já está em outro lugar. Então, a gente é esse momento, né? A escrita pega um flash dessa nuvem passando. E a crítica, ela tem essa função, né? Eu vou recomendar até para os meus orientandos que leiam mais e que escutem mais ainda esse seu trabalho, trabalhos como esse, porque eu acho que a gente tem um processo de empobrecimento crítico, né? Sávio, realmente, ele é incrível, sim. Eu vi que em algum momento o Sônia Fultuani entrou aqui. Sim. Se ela já tiver saído ou se ela ainda estiver, que fique sabendo que eu a acompanho com muito afeto, que eu a conheci lá em 2000 e lá vai fumaça, na UNB, né, no Congresso Mulher e Literatura, 2011. E desde então, meu livro ainda não estava nem publicado, eu só estava me mostrando, dizendo, eu tenho um livro também, vou lançar, e eu fui muito bem abrigada por ela, por todas as mulheres que estavam lá, foi muito engraçadinho. E assim, é uma oportunidade como essa, sabe, eu só posso agradecer, eu não estou encerrando não, ainda tem bastante tempo, mas estou dizendo assim da minha felicidade, porque se tem uma coisa nesta vida que é rara, alguém ler a gente de verdade e nos fazer pensar sobre aquilo que a gente leu. Sônia, meu beijo para você sempre, sempre, sempre. Sônia é uma querida, é uma amiga do coração mesmo. Eu acho que ela é uma grande poeta, uma grande mulher. Eu acho que um dia um dia a gente tem que poder montar uma mesa com todas vocês juntas, fazer uma grande confraternização poética. Vocês são fantásticos. Maravilha, que lindo. Vocês vão ver como vocês se encontram, né? Nesse projeto de fazer a poesia, usar a poesia como uma forma de entender o mundo.
né? De criar possibilidades, de existir, né? De fazer viver tradições, de entender o cosmos, né? Porque assim como Sônia Sutuane, na sua poesia tem toda uma cosmogonia, né, Lívia? Tem todo um Uhum. percurso conduzido pelo cosmos, né? Em nenhum momento o cosmos deixa de girar na sua poesia, né? E esse percurso da espiritualidade é um percurso que se cruza muito, né, entre você e Sônia Sutuane, né? Tem alguns momentos aqui que eu vou mostrar isso. Eu vou partir agora para o livro Correntezas. É um livro, gente, é uma pena que a gente não dá para fazer tantos poemas quanto eu queria, tá? Porque isso é uma coisa para eu ir para a UFBA, o Lívia vinha aqui para o UFPB, a gente passar uma Sim, tarde, vai ficar. ler, ler os poemas todos, assim, uma coisa de 6 horas só de debate, e a gente não vai sair cansado. Né? Porque, Não. então, aqui é o livro Correntezas, é um livro belíssimo, de 2015, lançado em 2015. E eu queria que Lívia lesse o texto que está na página 41, Orixá de Dê. Hum, orixá de D. Aí eu tenho que falar, né? Não tem jeito. Esse poema é um dos poucos que talvez eu mude de nome. Porque, na verdade, esse é um poema que eu não sabia quando fiz, porque ainda não tinha tanta intimidade com essa senhora, mas é um poema para Jurema, a dona, meu Deus, a dona de tudo. E ela é danada demais. Essa criatura, ela é um absurdo. A gente está terminando aqui de fazer a casa dela aqui, a cabana, né? Ah, que Porque coisa ela linda. exige as coisas, ela exige, ela gosta muito de trabalhar, ela faz a sessão dela, ela não quer, o povo sai de fruta, de folha, de receita, eu acordo destruída e ela feliz e contente da vida. Eu acordo de charuto até o talo do cérebro, mas ela feliz e contente da Porque vida. eles vão e a matéria fica, né, minha irmã? Eles têm que lembrar isso, né? Gente, olha, eu vou contar. Tá um papo assim, né? Gostoso isso. Mas assim, eu me lembro que quando essa senhora iluminada começou a vir, ela, para provar que era ela saía correndo e se jogava, fazia assim, ó. Eu nunca me esqueço um dia que ela veio numa festa que teve no Bogum, uma festa bonita que teve de caboclo no Bogum. Eu fui toda ousada, caiu dizendo, né? Tô de boa. Que boa. Quando Que eu me boa. acordei, que boa. Quando eu me acordei, essa criatura tinha feito e aprontado, conversado. Ela não samba, ela não gosta desse negócio de. Ela diz que ela não negócio dela é trabalhar. Ela não gosta de samba, não gosta de nada. Ela dá aquela sambada só para dizer, tô aqui, viu? Mas ela vai de um em um na sessão. Todo mundo gosta dela. E aí, quando eu me acordei, ela tinha andado com a minha cabeça numa peça. Eu digo, senhora, para que essa ignorância? Tá todo mundo vendo que é a senhora. Aí a gente começou a conversar, que a gente começaram a doutriná-la, né? Porque caboclo é bom me cutu, que Deus a tem em bom lugar na sombra Não, meu Deus, oh meu pai, ela é maravilhosa. É bom me cutu, que era um algum famoso na Casa Branca, a melhor mãe de santo que eu já vi na minha existência, de afeto, de cuidado. É Bambi Cultu, ela dizia assim pra gente, vocês sabem que caboclo não tem pai nem mãe. Ou seja, não respeita ninguém, né? E aí eu escrevi esse poema para ela. Ah, Orixá que de lindo. D, que significa de pé, né? Orixá de pé. Fique de pé, orixá. Mas na verdade é Jurema, viu, gente? Arranca as percatas de seu cavalo e nele galopa, com os pés no chão. Solta um grito que se espeta no alto e, repetido, saúda a terra com a majestade da sua presença. Dança, sem a calma das horas, pois seus braços se erguem para fora do tempo. Caminha com sua carne de mito e, quando vai, não parte. Apenas se banha em seu próprio mistério. É muito bonito, não é? Porque orixá de Dê quer dizer que a força esteja de pé, não é?
que o nosso ori esteja eledar, nosso ori esteja erguido, não é? Que essa força nos mantenha de pé. E é muito linda essa homenagem que você faz a Jurema. A Jurema é uma cabocla muito sábia, não é? Muito cultuada no nosso país, não é? É uma índia, não é? Poderosíssima e domina vários encantos, não é? Ela vive no reino dos encantados, e é muito interessante você dizer isso para quem está ouvindo a gente, porque o Brasil, ele é tão rico, é tão miscigenado, que a gente tem orixá, a gente tem Exu, tem pombogira, tem preto velho, tem cigano, tem cigana, a gente tem a proteção dos caboclos, né? Meu caboclo também não é menos brabo do que Dona Jurema, né? Meu caboclo é um caboclo brabo, né? Que gosta de trabalhar também, gosta de falar com todo mundo, que é o caboclo Tupinambá. Ah, E ele o é caboclo lindo! Oh, é tô lindo, apaixonada. é lindo, ele é lindo, mas a gente está ficando velho, minha irmã. E eles se comportam como se tivesse Não a tô idade que aguentando essa tem. rebombada, não. Não. É verdade, essa rebombada. E eu com esse quadril bichado. Eu com o meu quadril, que eu fico brincando, né? Que é bichado. Eu doente, eu tava de bengala. Quem foi na sessão é testemunha. Quem chegou na sessão, eu na hora da oração de bengala, arretada, chorando de ódio. Dizendo pra que ela inventou, pra que ela inventou, eu não tenho condição. Quando essa criatura chegou, ela deu 3 pulos altíssimos. E disse: quem tá doente é o cavalo, não sou eu, não. É Pois brincadeira? é isso, é isso, é isso. É isso, essas energias, elas têm o poder de comandar o nosso corpo, não é? É o que a gente aprende com eles, não é? Médio não comanda, médio é comandado, não é uma coisa muito séria. É um privilégio, né? A gente fala que cansa tudo, mas isso é um presente de Olodumare na vida da É gente, a uma gente honra. poder. É uma honra a gente ser escolhido, né? Porque a gente é escolhido por eles, né? Para eles continuarem a missão deles aqui na Terra, ajudando as pessoas que precisam de orientação espiritual, orientação medicinal, orientação financeira, orientação Não peça amorosa, sujo. né? Então, a minha vida não seria como é se não fosse pela orientação deles, com certeza. Né? Então, quando você mais uma vez liga, para você ver como é interessante a forma como você fala da possessão, não é? Arranca as alpercatas do seu cavalo. É típico dessas energias, não é? Que estão mais ligadas à terra, porque a Jurema é muito ligada à terra. Então, ela vai arrancar tudo, não é? Que diz respeito à materialidade, porque ela quer a conexão com o chão, né? Essa energia ela vem do solo, ela quer manter a gente conectado ao solo e a gente vai, né, se movimentando, eles vão dominando a nossa mente até que apaga, né? Muitas pessoas perguntam, né, a mim, acho que já perguntaram a você, como é o transe? Gente, o transe ele acontece, não tem como dizer como é que acontece. Eu sei que a gente apaga, quando a gente volta já aconteceu. Para a gente é um segundo. A gente apaga, é quando a gente dorme, Isso é verdade. quando a gente dorme, a lua está lá. Quando a gente acorda, o sol está brilhando. É isso. Né? Não, não tem mistério. O mistério é eles lá comandando o nosso corpo, é eles falando por nós, usando a nossa visão, usando a nossa energia, né, em consonância com a energia deles. Né? Então, ser possuído, né? Foi muito bonito quando a deusa da África disse ao Silvinho Paradiso, meu amigo querido, né, que também está aí na Bahia, ela disse a eles, quando eu escrevo, a sensação que eu tenho é que eu estou possuída, às vezes. Né? E quando você fez o Abebel Min, o Orixá de Dê, né, é como se fosse uma possessão. Né? Você sai do transe do Orixá e passa do transe com o encantado. A gente percebe que aqui o Orixá é a força. Não é o Orixá, Deus Oxum. Mas é essa força que domina o nosso corpo, né? Porque Jurema é corpo. Oxum é ori, é cabeça. Ela manuseia o nosso corpo, ela usa a nossa mão, o calor das nossas mãos para curar. Eles tocam, né? Quando o médium manifestado ele toca a pessoa, como você coloca aqui, repetido, saúda a terra com a majestade de sua presença. E essa presença, ela se consolida por meio do quê? Por meio do toque, né? Da sinestesia. O Né? E abraço. o abraço, a saudação, sentir o ar, ouvir a palavra, ossar a palavra para as divindades é sagrada.
é o seu documento, né? É a sua identidade para a entidade. Ele quer ler seus olhos, ele quer sentir a sua fala, sentir como o ar se movimenta na sua boca, né? Porque você nasceu do sopro, né? O Lodumare te deu sopro, e essas energias reconhecem a presença do Lodumare no corpo do outro por meio do sopro. Isso é muito sagrado. Né? E você traz isso para a poesia, né? Aí nele galopa com os pés do chão, porque as entidades têm a mania de chamar a gente de cavalo, mas não é desrespeito, nós somos cavalos, porque eles montam no nosso corpo. E fazem o que querem, né? Eles fazem o que querem, não é? Eles sobem árvores, comem mel, dão banho de água de cheiro no povo, dão passe, não é? Então, nesse poema, é como se Jurema tivesse permitido a você, que isso foi uma permissão dela ali, isso é muito sublime, não é como se Jurema tivesse permitido a você, que você colocasse ela na poesia e pela poesia ela fosse benzer os outros, não é? Quando está aqui, caminha com sua carne de mito, e quando vai não parte, ela está aqui no poema. Quando vai, não parte. Né? Permanece. Ele permanece, ele está ali do nosso lado, é o nosso mentor espiritual. Né? Todo ser humano tem um anjo da guarda, tem um mentor espiritual, independente do dogma. Isso é uma ordem de Olodumare. É ordem. Olodumare ele não pede, ele manda, ele vai, a energia vai lá, é como um raio, é um sopro. Eles vão lá e dominam a nossa mente, né? Cada um com a sua intensidade, porque a natureza tem suas intensidades, ela mostra a sua resposta todos os dias. A natureza diz a gente que está presente todos os dias na nossa vida. Na água que a gente bebe. Né? Aí diz assim, não, o povo de santo, o povo de candomblé faz sacrifício, e vocês não fazem? Quando você toma um copo d'água, você sacrifica a água, porque ela foi para o seu organismo. Quando você come um bicho, você come lá o bife de frango na sua mesa. Você come o bife de boi, né? Você vai lá, come caranguejo, você pega o caranguejo, vai lá, você adora caranguejo, vai lá. Você sacrifica o caranguejo pelo sabor, né? O Lodumare permite que você faça isso, né? E lá vem o maior sacrifício cristão, que é o Natal, né? O maior sacrifício cristão, que é o Natal. Isso. E a gente não sacrifica, a gente santifica. A gente sacraliza. É sacralização. Exatamente. A gente dá à natureza de volta o que ela nos dá todo dia. A gente tem um dia para dar à natureza. E a natureza dá a gente todo dia. Então a gente ainda é egoísta. Então isso está aqui nessa poesia. Apenas se banha em seu próprio mistério. Esse é o mistério da natureza. Ela está aqui todo dia. Você acorda, o sol está lá. Todo dia. Você vai dormir, a lua está lá. Todo dia. Não é assim? Quando a gente santifica, quando a gente sacraliza um animal, uma folha, qualquer coisa, mas quando a gente pensa no animal, a gente está também alimentando não apenas o corpo energético, o nosso e das pessoas que estão envolvidas, mas também eu conheço terreiros que matam fome, de pessoas que moram no seu entorno e que passam fome. Eu já fui no terreiro certa vez, em que o pastor, a igreja era contígua ao terreiro, e o pastor havia resolvido que toda vez que fizesse qualquer coisa no terreiro, como era a casa dele também, ele ia rezar. No entanto, os filhos e filhas dele, né, os irmãos e irmãs da igreja, no domingo de manhã cedo, quando a gente estava limpando as coisas da festa, terminando de lavar a panela, iam lá, porque o terreiro tinha 2 portas, pela porta dos fundos, arrodeavam aquilo tudo, batiam e chamavam alguém para dizer, tem aí alguma carcaça para eu comer de carne? Tem algum resto de bode, algum resto de galinha? E a gente não dava resto não, muitas vezes a gente tinha guardado alguma coisa que tinha tido bicho demais, que a gente faz para as visitas depois, etc. A gente dava, era comida fresca, comida boa, a gente não deixava a comida estragar, porque a gente sabia que tinha gente que se alimentaria dali. Então, certo assim que a Ari Sacramento, que é meu colega, meu irmão, e o primeiro Ogã de Oxum apontado chegou.
Este homem é o primeiro Ogã apontado para Oxum, viu? Que Este maravilha. homem que aí está. Maravilha. Com muita honra, com muita alegria para mim. Vamos dar uma pausa, aí a gente volta para a live não cair, certo? Eu vou fechar essa Pronto, primeira tá bom. parte e a gente volta com Dia Bonito para Chover e Beijos do Mar. Tá certo? Tá certo. Vou salvar agora a primeira parte. Até já. Salve. Até já.